Olá, meu nome é Eduardo Machado, sou músico, compositor, professor de música e produtor musical. Toco contrabaixo há mais de 35 anos e estou aqui hoje para dar início a uma série de 4 oficinas onde estarei falando sobre o contrabaixo na música brasileira. Essas oficinas têm o apoio da FEAC, Fundação de Esporte, Arte e Cultura, e da Prefeitura Municipal de Franca, através do Bolsa Cultura. Então, nessa série de 4 oficinas, estarei falando sobre alguns assuntos. Nesse primeiro assunto, que é essa aula que vamos falar hoje, estarei falando sobre a história do contrabaixo na música popular brasileira, né? A influência que o instrumento teve na história da nossa música, né? Então, vou falar disso. E dos grandes baixistas também, né? Dos grandes heróis, dos músicos que fizeram muita diferença na evolução da nossa música, né? E na próxima, que é a segunda oficina, estarei falando sobre técnicas que são usadas para executar o instrumento, né? E nessa segunda oficina teremos a participação super especial de um grande mestre, dos maiores nomes do contrabaixo brasileiro, que é o Cisão Machado, tá? Na terceira oficina estarei falando sobre as vertentes do samba. Temos várias vertentes dentro desse estilo que é o samba, né? Então estarei abordando esses vários estilos, né? Essas várias vertentes dentro do samba. E na quarta e última oficina estarei falando sobre ritmos nordestinos, ok? Então gostaria já de deixar o convite para você também assistir essas próximas oficinas, tá? E vamos começar falando sobre esse instrumento maravilhoso que é o contrabaixo. Sou um pouco suspeito para falar dele, sou apaixonado por esse instrumento. Na verdade, sou apaixonado pela música, né? E esse instrumento que proporcionou eu enxergar a música de uma outra forma. Como dizia um antigo professor, tudo está nos discos. Todas as linhas de baixo que fizeram história foram supervisionadas por técnicos, foram criadas por maestros e arranjadores, foram executadas por grandes baixistas e foram acompanhadas por produtores, pelos próprios artistas e pelos colegas músicos que estavam presentes naqueles ensaios, naquelas sessões de gravação, né? Então, nada passa despercebido quando temos tantos profissionais envolvidos. Tudo aquilo não pode ser escrito em um livro ou em algum método. Lá tem vários tiques, vários macetes, várias manhas, que é só lá que a gente vai aprender esse tipo de coisa. E aí se torna necessário desenvolver uma habilidade peculiar, que é a arte de ouvir. Ouvimos música por camadas. Primeiro, fica a voz no primeiro plano, é uma mixagem. Então, as camadas seguintes vão surgindo. A bateria, a harmonia e, finalmente, a frequência grave do baixo. Há pessoas que, a princípio, não escutam o grave, mas a partir do momento em que começam a percebê-lo, deslumbram uma nova perspectiva e passam a saborear as linhas do baixo. Enigmático, escuro, profundo, sombrio e pesado. O baixo não tem a clareza da guitarra ou o ataque da bateria, mas ele tem um charme especial. Tímido e sedutor, ele conquista falando pouco. Carrega ainda a imensa responsabilidade de ser o chão
base para todas as outras notas e a ponte entre a harmonia e o ritmo. Porque se pensarmos bem, a função de cada instrumento num grupo, cada um tem uma função muito bem definida. Por exemplo, temos a parte rítmica, que é a bateria que faz a parte rítmica, né? Temos a guitarra, que é um instrumento harmônico, que ela faz os acordes, é um instrumento harmônico, ela faz melodias, é um instrumento melódico, né? O piano, a mesma coisa, né? Trabalha com os acordes, é um instrumento harmônico, faz melodias, é um instrumento melódico. O baixo, por trabalhar com as notas musicais, ele também é um instrumento harmônico. Muitas vezes ele faz a melodia junto com a voz ou junto com um outro instrumento, mas ao mesmo tempo ele faz o ritmo da música junto com a bateria. Então ele trabalha a harmonia ritmicamente e vice-versa. Ele trabalha o ritmo harmonicamente. Chamado por alguns como bumbo melódico, seu som pode se parecer com o de um tambor afinado, principalmente o baixo acústico, já que o baixo elétrico ele é menor, compacto, permite maior agilidade e tem som mais definido e brilhante. Há quem considere dois instrumentos distintos, vindos de famílias diferentes. O baixo elétrico, esse aqui, que originalmente tem 4 cordas, mas hoje pode ter 5, 6, ou até mais, ou até menos, né? Esses dias eu vi um baixo de uma corda, tudo bem. Enfim, o tradicional tem 4 cordas, né? Que seria a adaptação mais grave de uma guitarra. História. O contrabaixo acústico é originário do violone. É o primo da viola de gamba, da época medieval. Segundo o baixista George Elder, o contrabaixo acústico surgiu no século XV. Nessa época era de 3 cordas. Hoje em dia há baixos acústicos de 5 cordas. O fato é que ambos, o acústico e o elétrico, possuem a mesma afinação em sua versão original de 4 cordas. Isso facilita a transição entre esses instrumentos, pois eles possuem a mesma distribuição de notas pelo braço. Os desenhos parecem os mesmos, porém suas proporções mudam muito. No Brasil, inicialmente, a parte grave era feita por tambores na cultura popular, como o surdo e o zabumba. Mais tarde, antes de aparecer o baixo, éramos representados pelos graves da mão esquerda do piano, pelos bordões do violão e instrumentos de sopro, como o clarone, sax barítono e especialmente a tuba. É claro que uma data exata do início da utilização do contrabaixo da música brasileira não existe. Há relatos que é bem provável que o conjunto Choro Carioca, do flautista Joaquim Antônio Calado, que viveu de 1848 a 1880, considerado um dos criadores do choro, contasse com um contrabaixista, aos moldes das orquestras de baile europeias que já eram copiadas aqui. Do outro lado das Américas, no início do século XX, em New Orleans, numa ocasião em 1911, o norte-americano Bill Johnson foi obrigado a tocar com a ponta dos dedos o seu contrabaixo porque o seu arco havia quebrado. O resultado, muito interessante e inovador,
acidentalmente inaugurando o uso da técnica pizzicato, que é essa técnica de tocar, né, puxando as cordas. Pizzicato, em italiano, quer dizer beliscar. Essa nova maneira de tocar influenciou culturas em todo o mundo. Mais tarde, essa técnica foi adaptada e se criou o pizzicato específico para o jazz, diferente do pizzicato erudito. O baixista Jorge Oscar, em sua tese sobre o baixo acústico na música instrumental urbana no Brasil, mostra que em grupos musicais no início do choro já se encontrava o instrumento disputando espaço com a tuba. O grupo mais famoso de Pixinguinha, que se chamava Os Oito Batutas, muitas vezes usava o contrabaixo. Nessa foto, tirada em 1911, de um conjunto do qual o Pixinguinha fazia parte, aparece o instrumento. O baixista é Bonfíglio de Oliveira, que aparece com um contrabaixo de 3 cordas e um arco. Ele pode ser considerado a primeira referência dos contrabaixistas populares no século XX no Brasil. Esta outra foto, que é do grupo Diabos do Céu, de 1934, nesse grupo o baixista era João Martins. Da mesma forma que é normal hoje em dia encontrarmos baixistas que tocam baixo elétrico e baixo acústico, naquele tempo os baixistas tocavam baixo acústico e tuba. O baixo acústico começa a surgir nos salões de baile aqui no Brasil nas primeiras décadas do século XX, justamente influenciado pela música americana, que adotara esse instrumento em diferentes formações de jazz. Aqui a atuação do contrabaixo, fora do âmbito erudito, iniciou-se na música estrangeira, no foxtrot, no ragtime, no charleston, entre outros ritmos da época. Após a Primeira Guerra Mundial, a política expansionista norte-americana divulgou mundialmente a sua cultura. O contrabaixo acústico começa a ter uma participação maior na música brasileira a partir de 1911, quando sua presença nas gravações por Pixinguinha passa a ser incrementada, escreve Jorge Oscar. Naquela época, o baixista nas gravações era posicionado ligeiramente à frente da banda para garantir que fosse ouvido nos discos. Já a partir de 1933, a orquestra da gravadora Victor, com o maestro Radamés Natali, utilizava o contrabaixo como instrumento constante, tendo como baixistas, primeiramente, Oswaldo Alves e depois Pedro Vidal. O regional de Antônio Rego, em São Paulo, utilizava permanentemente esse instrumento em exibições radiofônicas e shows na década de 40. Lembrando que regional era o nome dado aos grupos de choro. Tá? As famosas gravações de Pixinguinha com Benedito Lacerda entre 1946 e 1951 contavam com um contrabaixista Silvio César, mais conhecido como Tarzan, que além de atuar com o famoso cavaquinista Valdir Azevedo, que fazia questão do contrabaixo em seu regional desde as primeiras gravações, foi também baixista da orquestra da Rádio Clube do Brasil e, inclusive, acompanhou o mestre Luiz Gonzaga na primeira sessão de estúdio do artista nordestino recém-chegado ao Rio de Janeiro. Em torno dos anos 30, Radamés Natali queria dar um padrão de modernidade para a música brasileira, e a utilização do baixo acústico dava essa diferenciação em relação à tuba. A sonoridade da tuba representava o antigo, o velho. Já o contrabaixo remetia ao novo, ao moderno.
De qualquer maneira, a função do baixo no choro sempre foi estrutural, sustentando a harmonia na maneira rítmica mais essencial, deixando os contracantos graves para os outros instrumentos, como o violão de 7 cordas, o trombone e o saxofone, quando presentes nessa formação. O rádio era o principal meio de comunicação em massa daquela época, que ficou conhecida como a Era do Rádio. Entre 1930 e 1960, todas as grandes rádios possuíam em seu elenco músicos, cantores, orquestras e regionais. A orquestra da Rádio Nacional contava com o baixista Malaguti. A Rádio Veracruz tinha como baixista Laurindo e Swing, que também tocou na orquestra Mairinque Veiga. Rodolfo Taranto tocou também na orquestra Tabajara, além de gravar com o consagrado Jacó do Bandolim, que não abria mão do contrabaixo em suas gravações. À medida que a música brasileira ia se desenvolvendo, novos personagens surgiram para compor o elenco de baixistas que criavam um acompanhamento ideal para as novas tendências. É interessante dizer que atualmente é raro a gente encontrar um contrabaixo acústico num regional de choro. Muitos mesmo até desconhecem a atuação desse instrumento nesse gênero. Porém, quando é uma formação mais moderna do grupo de choro, cabe o contrabaixo assumir esse papel das chamadas baixarias, né? E os contracantos, que era o papel do violão de 7 cordas, né? Então, quando não tem um violão de 7 cordas nessa formação de conjunto, o baixo assume esse papel de fazer as baixarias e os contracantos. Agora, o contrabaixo já estava definitivamente incorporado nos grupos populares. Porém, não haviam registros muito precisos, nem mesmo registros nas fichas técnicas dos discos dos cantores, falando os nomes dos músicos acompanhantes. Romeu Galhardo é um baixista que pode simbolizar a transição que ocorreu no final da década de 50, quando os músicos que vieram de outras áreas começaram a participar de novas tendências musicais que surgiam. Ele gravou com Jacó do Bandolim em 1950, depois com Dick Farney em 1954 e 1956. Em 57 foi gravado em vinil o primeiro disco de música instrumental brasileira, que não era choro, idealizado pelo genial flautista Altamiro Carrilho, chamava-se A Turma da Gafieira e contava ainda com a participação de outros personagens que viriam também a se tornar históricos. Raul de Souza no trombone, Edson Machado na bateria e Sivuca no acordeão. Baden Powell entrou no segundo disco tocando guitarra e Jorge Marinho no contrabaixo, que havia tocado com Pixinguinha e Valdir Azevedo. Jorge gravaria anos mais tarde o emblemático disco Afro-Sambas de Baden Powell e Vinícius de Moraes. A bossa nova, na sua forma original, propunha um baixo colado ao violão, limpo, preciso e discreto, que funcionava muito bem, mas restringia um pouco a ação do instrumento. Mas existia também outra linha da bossa nova, mais próxima do samba jazz, que não era muito adepta do banquinho do violão. Eram músicos que gostavam de experimentar novas abordagens rítmicas e harmônicas. Queriam improvisar, tocar algo mais para fora, entende?
Foi na década de 1960 que no Brasil assistiu uma proliferação de trios, de combos de jazz norte-americanos, né? Aquela formação básica, que é de baixo, bateria e piano, que foram influenciados, né, por trios que ficaram famosos, como o trio do Oscar Peterson com o baixista Ray Brown e o trio do Bill Evans com o baixista Scott LaFaro. Por aqui surgiram nomes como Edson Machado Trio, com Ricardo Santos no baixo, Milton Banana Trio, com Azeitona e Tião Neto no baixo, Bossa 3, com Otávio Baile Júnior e Tião Neto no baixo, Sambalanço Trio, que depois virou Sambrasa Trio, com Humberto Kleiber no baixo, Som 3 e Jongo Trio, ambos com Sabá no baixo, Copa Trio, com Manuel Guzmão no baixo, Rio 65 Trio, com Bebeto Castilho no baixo, e os mais famosos, Tamba Trio, com Sérgio Barroso no baixo, e o Zimbo Trio, com Luiz Chaves no baixo. Esses músicos já vinham com uma proposta diferente da bossa nova de João Gilberto, mais influenciados pelo jazz, tocando com mais liberdade. Há um vasto material em áudio desses trios. Vale a pena conferir, por exemplo, a sonoridade ímpar do baixista Sabá, que era irmão de Luiz Chaves do Zimbo Trio. Sabá fez parte do Jongo Trio e acompanhou durante anos o cantor Wilson Simonal no grupo Som 3 com o pianista César Camargo Mariano. De todos os trios que surgiram naquela época, com certeza o Zimbo Trio foi e ainda é o mais conhecido. Acompanhou inúmeros artistas, cantores da MPB, lançou mais de 50 discos e é uma referência internacional até hoje. Nascido em Belém do Pará, Luiz Chaves mudou-se para São Paulo na década de 1950, onde acompanhou Dick Farney, Johnny Alf, Moacir Peixoto e Pedrinho Matar. Sua performance impressionava a ponto de, nos anos seguintes, abocanhar os prêmios de melhor contrabaixista pelos maiores jornais da época e, de quebra, grava o primeiro disco brasileiro protagonizado por um baixista. Olha só que maravilha. Grande Luiz Chaves. Foi no ano seguinte que criou o Zimbo Trio, com Hamilton Godoy no piano e Rubinho Barsotti na bateria. Manuel Guzmão é considerado por muitos o baixista número 1 da bossa nova, desde a abertura do Beco das Garrafas. No início da década de 1960, ele formou o Copa Trio, com Dom Salvador no piano e Dom Romão na bateria. Juntos, gravaram os primeiros discos de Jorge Ben, lançando para o mundo o Samba Esquema Novo. O baixista niteroense Tião Neto é outro nome icônico nessa história. Gravou discos memoráveis e significativos com João Gilberto, Sérgio Mendes, Tom Jobim, Luiz Bonfá, Stan Getz, Nara Leão e João Donato. Foi considerado um dos 20 melhores baixistas do mundo pela revista Playboy em 1968. Desde 1980 a 1994, acompanhou Tom Jobim no palco e estúdio. Ele tocava baixo acústico e baixo elétrico. A essa altura, o baixo do samba jazz já estava consolidado como uma linguagem própria, com vários representantes mostrando suas maneiras pessoais de tocá-lo. Sem perceber, esses baixistas haviam criado uma escola que se estabeleceu,
com seus critérios particulares, que, para nossa sorte, estão registrados nos discos. E o contrabaixo brasileiro continuou sua saga e acabou alcançando voo para outras praias nacionais, desenvolvendo a brasilidade em outros ritmos de outras regiões. Quando surgiu o Quarteto Novo, no final da década de 1960, ele tinha por filosofia fazer uma música instrumental que não tivesse nenhuma influência norte-americana e que bebesse unicamente na fonte das culturas brasileiras, principalmente nordestina. A formação era Heraldo do Monte na guitarra, Ayrton Moreira na bateria, Hermeto Pascoal na flauta e no piano, e no baixo acústico, Theo Barros. Todos já eram multi-instrumentistas e virtuosos. Além da carreira própria, juntos acompanharam muita gente boa da MPB, sendo uma das bandas base dos famosos festivais da TV Record. Na grande final, em 1967, acompanharam Edu Lobo na música Ponteio e Sérgio Ricardo na música Beto Bom de Bola. Pode-se afirmar que, sem dúvida, se trata de um dos grupos mais representativos da música instrumental brasileira até hoje. Baixo elétrico. Experiências em criar um baixo elétrico já vinham sendo feitas desde 1935 com um sujeito que se chamava Paul Tutmarc, que colocou um captador num baixo acústico pela primeira vez. Foi o filho dele que criou os primeiros modelos menores que poderiam ser tocados na horizontal. Logo depois tiveram a ideia de colocar trastes. Mas foi em 1950 que o Léo Fender tornou popular o baixo elétrico de 4 cordas com trastes. Ele foi seguido por grandes empresas como a Hofner e a Gibson, que inundaram as lojas do planeta com um novo produto. A música mundial estava conhecendo um novo timbre. E a partir daí, o som que se ouvia iria mudar para sempre. Esse aqui é um modelo, né, um pouco mais velho, né? Ele não é de 1950, ele é de 1971, mas ele é um baixo todo original, tá vendo? Feito pela Fender, né? Tá vendo? A pintura é toda original, né? Por isso tem esses descascados, é um baixo que tem mais de 50 anos, né? Então esse aqui é uma relíquia. Nessa época, a cena musical estava agitada, com novas tendências que surgiam no horizonte. Seria preciso adaptar rapidamente se quisesse participar dessa nova onda. Elvis Presley, The Beatles. Sim, o rock and roll veio para ficar, para o desespero de alguns e para a alegria de outros. O baixo elétrico era perfeito para essa nova proposta sonora chamada Jovem Guarda. Surgiram muitos grupos que desejavam ser os The Beatles brasileiros. O baixo acústico havia se tornado para esses jovens algo do passado, obsoleto. O contato com a eletricidade mudava tudo e trazia para a cena um novo timbre que impressionava pelo poder de grave e definição e tomava conta de todo o ambiente e passava a ser mais percebido. Apesar do berço do rock nacional ser São Paulo, também no Rio de Janeiro surgiram muitos grupos como The Sunshine, Golden Boys, The Fevers e cantores como Erasmo Carlos e o rei Roberto Carlos. Mas o grupo carioca mais significativo daquela época foi Renato e seus Blue Caps.
O baixista e compositor Paulo César Barros, irmão do Renato, tinha apenas 13 anos quando o grupo ganhou em 1960 o concurso Hoje é Dia de Rock e se apresentou no programa de auditório do Chacrinha. PC Barros, como é conhecido, né, acompanhou e gravou inúmeros artistas nacionais, inclusive o cantor Roberto Carlos. É dele a linha de baixo da música Guita, de Raul Seixas e Paulo Coelho, gravada em 1974, que tem aquela costura de baixo que é muito característica da música, né? Se não ouviu essa música, ouça direito, que vale a pena, uma linha de baixo histórica. No meio de toda essa efervescência cultural, os irmãos Sérgio Dias e Arnaldo Batista, junto com Rita Lee, formaram os Mutantes, que revolucionaram, misturando em suas composições, pela primeira vez, música caipira, folclórica, com rock psicodélico e rock progressivo, bem ao gosto do movimento tropicalista que surgia naquela época. Eles inovaram a MPB, trazendo esses instrumentos para acompanhar Gilberto Gil, assim como Beach Boys e Caetano Veloso, na eliminatória final do Festival de TV da Record, né, em 1967, aquele mesmo festival que o Quarteto Novo estava com o Edu Lobo. Arnaldo é até hoje considerado um gênio criativo. Tocava vários instrumentos e tocou baixo nos Mutantes até 1969, quando passou para um rapaz chamado Liminha, o papel de baixista do grupo. Os baixistas nessa época, na sua maioria, eram jovens que haviam migrado da guitarra para o baixo, e muitos já tocavam com palheta. A saga do rock brasileiro estava iniciando sua própria trajetória e criou nossa maneira de balançar a cabeça ao som dos instrumentos elétricos com uma pitada de brasilidade. Surgiu também no início dos anos 70 o grupo Novos Baianos, além de Pepeu Gomes na guitarra e Baby Consuelo no vocal, entre outros integrantes. O grupo contava com um baixista carioca muito musical e carismático. Este era o primeiro trabalho profissional de Dade Carvalho. Ele gravou com o grupo 4 discos entre 1972 e 75. Após tocar nos anos seguintes com o Jorge Ben, em 1977 gravou o primeiro disco instrumental do grupo A Cor do Som. O Dade também gravou e excursionou com grandes nomes da música brasileira, como Moraes Moreira, Marisa Monte, Nando Reis, Carlinhos Brau, Rita Lee, Erasmo Carlos, Barão Vermelho, entre muitos outros. E também acompanhou o cantor e compositor Caetano Veloso entre 1990 e 92. A música Leãozinho foi composta em homenagem ao Dade, né? Então vale conferir o vídeo, tem uma versão clássica, que é um duo de baixo e voz, né? O Caetano e o Dade no baixo, que é linda, vale a pena conferir essa versão, está disponível aí no YouTube. Na década de 1980, houve um surgimento de vários grupos do rock nacional que chegaram influenciados pela onda pós-punk e new wave vinda da Inglaterra. Alguns grupos se destacaram nesse período. Foram a Blitz, com Pedro Fortuna no baixo, o RPM com Paulo Ricardo, Legião Urbana, cujo primeiro baixista era o Renato Russo, que mais tarde resolveu ficar apenas com o vocal e convidou o amigo dele, que era o Renato Rocha, que era chamado de Negrete, para assumir o baixo, né? Os Paralamas do Sucesso com o Bi Ribeiro, fantástico. Titãs com Nando Reis, Barão Vermelho com Dé, né? André Palmeira Cunha. Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, né? Esse era o nome completo, né, do Kid de Abelha na época, que era o Leone, o baixista, e depois ele saiu
do Kid Abelha e formou Heróis da Resistência. Ainda tínhamos Engenheiros do Havaí, né, com o grande Humberto Gessinger, o Ira com o Ricardo Gaspa, Plebe Rude com André X, né? Então, após essa fase produtiva dos anos 80, o nosso pop rock entrou numa trajetória nas décadas seguintes, com novos grupos, trazendo os baixistas que se destacaram também no cenário nacional, né? Por exemplo, Raimundos com o Caniço, o Planet Hemp com o Formigão, Chico Science, Nação Zumbi, né? O pessoal lá de Recife com o Dengue no baixo, e Charlie Brown Jr., né? A galera lá de Santos, um grande Champion, que foi um dos grandes baixistas dessa nova geração, né? Do rock brasileiro. Ainda teve o Heitor também, que é um baixista de Santos, que tocou no CPM 22, o Fernando Nunes, que é um baixista que tocava com a Cássia Eller, e hoje em dia ele toca com o Zé Cabaleiro, né? Muitos baixistas bons, né? E mais recentemente, alguns baixistas do heavy metal nacional que se destacaram e foram o Nelson Brito, do Golpe de Estado, Adria Buzik, do Dr. Sim, Luiz Mariucci, do Angra, que depois tocou, acho que foi no Xamã, né? O Felipe Andreoli, do Angra, e o Paulo Xisto, de Sepultura, que sem dúvida nenhuma é uma das maiores bandas, né? Banda reconhecida internacionalmente. Luizão Maia, grande Luizão Maia, marcou a história do grave brasileiro de uma maneira muito pessoal e especial. Foi no início dos anos 70, simultaneamente ao fato de o rock no Brasil começar a criar uma linguagem própria, que o baixo elétrico deslumbrando também seu espaço na nova MPB, viam com uma força total, né? Houve uma certa resistência inicialmente, um receio que esses instrumentos desfigurassem a nossa MPB e que seria engolida pela música internacional, mas até houve uma passeata em 1967 contra a utilização de guitarra elétrica na música brasileira, mas esse pessoal repensou, né, essa ideia e desistiram de tentar barrar essa invasão cultural americana, adaptando para a nossa cultura, né, conforme as propostas tropicalistas, né? Então, com essas questões mais bem resolvidas, era natural que o baixo elétrico, agora aceito no meio popular, olha só que beleza, encontrasse seu próprio caminho de expressão. Eis que emerge um personagem que concebeu a maneira de colocar o baixo no samba e na MPB, de uma forma geral. Esse personagem foi o grande Luizão Maia. Com a influência de instrumentos de percussão, dos bordões, do violão de 7 cordas, do choro, foi Luizão Maia quem mostrou para todos que vieram o seu rastro, o caminho mais musical para inserir o recém-chegado instrumento na brincadeira. Para o baixo brasileiro, existe o antes do Luizão e depois do Luizão. Tamanha a sua importância. A sonoridade que ele trouxe, muito peculiar, tinha um som brilhante, único, que lembrava uma palheta, mas não era palheta. O Luizão passou a tocar o baixo com a unha e também percussivamente. Isso tirava da região da frequência do surdo, né? Porque essa técnica que ele usava, né, com a unha, ficava uma parte mais tocando na região mais aguda, mais perto da ponte, ele desvinculava do grave do surdo, então não embolava, né? Essa era uma grande sacada. E ele usava a percussão dos dedos resvalarem sobre as cordas, uma influência do ídolo, né, do Ray Brown,
E isso quem conta é o super baixista, sobrinho dele, né? O Arthur Maia, né? Que conta essa história. E naquela época, estavam todos de olhos e ouvidos atentos aos novos lançamentos da cantora Elis Regina, que a cada disco, que a cada ano, né, lançava discos com versões imortais, embaladas pelos grandes arranjos do supergrupo. Era um supergrupo mesmo, porque era formado por César Camargo Mariano no piano, Hélio Delmiro na guitarra, Paulo Braga na bateria, Chico Batera na percussão e o nosso herói Luizão Maia no baixo, né? Tem um show histórico que é a gravação de um disco, né? Que é um show no Festival de Montreux, gravado em 1979, que ali está sendo escrita uma nova maneira de tocar a música brasileira, gente. Não só no baixo, em todos os instrumentos. Mas, né, principalmente o baixo, porque o baixo era muito novo, né? Havia pouco tempo que ele havia sido inserido na música brasileira, né? Então, esse disco é um disco antológico e tem esse show. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão poder assistir a performance dessa banda fantástica, né? Então, na década de 70, Luizão passou a ser requisitado para tocar e gravar com os grandes nomes da MPB, como também com os nomes internacionais, como George Benson, Toots Stillman, né? Luizão, com seu baixo, gravou mais de 1000 músicas ao longo da sua carreira, né? Mais de 1000 músicas ele gravou. Ele gravou com todo mundo da MPB, gente. Todos os discos. Ele trabalhava demais em estúdio, né? Desde essa época dos anos 70 até os anos 80. Ele gravou muito. Tem uma discografia farta que vale a pena procurar e usufruir, escutar e aprender, né? Interiorizar essa coisa que o Luizão trouxe pra gente, que realmente mudou a história do contrabaixo brasileiro. Em 1976 foi criada pelo saxofonista Oberdan Magalhães a banda Black Hill. No ano seguinte, seu primeiro disco, Maria Fumaça, que foi considerado pela revista Rolling Stone o 38º maior álbum de música brasileira lançado de todos os tempos. Fizeram um estrondoso sucesso e trabalharam com Raul Seixas, Tim Maia, Caetano e Carlos da Fé. O baixista era o mineiro Jamil Joanes, que quando ingressou na banda já atuava profissionalmente e já tinha gravado vários discos com vários artistas, né? Linhas de baixo como a música Sossego do Tim Maia, que é uma música super famosa, foi gravada por Jamil. Tem várias outras músicas que foi gravadas pelo Jamil também, que vale a pena pesquisar para conhecer, né? E ele foi baixista dessa banda fantástica que foi o Black Hill. Black Hill é um marco na história da música brasileira, né? Uma banda muito respeitada e muito legal mesmo, que vale a pena escutar e conhecer se você não conhece ainda. Depois que Luizão Maia abriu o caminho para o contrabaixo elétrico no samba, surgiram vários outros baixistas que seguiram a sua trilha, né? Já na cola do mestre Luizão, surge outro nome histórico, que é o mestre Cisão Machado. Contrariando aquela velha máxima, menos é mais, né? O Cisão já chegou detonando, porque ele chegou sem muita economia, usando alguns recursos nas suas levadas de harmônicos, contrapontos, acordes. E o resultado é impressionante, porque esses elementos se misturam de maneira harmoniosa e fica fascinante, ficou de uma forma muito boa que ele conseguiu encaixar isso nas músicas, né? E ele mesmo diz que ele queria
tocar o samba como o Paul Jackson ou como James Jamerson, né? Com o Luizão junto, né? Isso tudo formou uma terceira coisa, né? Que é uma forma dele tocar, que é ele tem essa digital, ele desenvolveu uma forma única, a forma dele de tocar samba, né? E ele entrou para o grupo da Elis Regina no final de 77. Cisão gravou com muita gente boa mesmo, mas com o grupo Sururu de Capote, acompanhando o cantor Djavan, que ele se tornou mais conhecido e conseguiu imprimir o seu estilo, né? O seu estilo próprio de tocar samba, né? Então tem aqueles discos mais antigos do Djavan, como esses aqui, não sei se está conseguindo. Aqui tem cada levada de samba, meu irmão, aqui também, né? Esses são alguns discos que eu tenho, mas tem outros discos também que o Cisão gravou, que é sensacional e vale muito a pena pesquisar, ouvir, tirar, porque ali, né, como eu disse lá no início da aula, né, tá tudo nos discos, né? Então, e ele tocou com muita gente, né? Ele gravou mais de 100 discos. Ele acompanhou grandes artistas internacionais como Chet Baker, Gene Hall, Dionne Warwick, entre muitos outros, né? Bom, agora vamos falar do paulista Nico Assunção. Grande Nico, né? É considerado o maior baixista brasileiro de todos os tempos. Um verdadeiro ídolo, né? Uma referência para todos. Ele tinha uma técnica muito apurada, tanto para o baixo elétrico quanto para o baixo acústico, tá? Ele foi o primeiro baixista artista do Brasil. Ele roubava a cena cada vez que se apresentava, mesmo como sideman, né? quando ele estava acompanhando, né, o outro artista. Ele viveu nos Estados Unidos no final dos anos 70. O seu álbum solo, lançado em 81, é uma obra-prima, uma obra histórica, né? Aqui, ó. Esse álbum aqui, ó. Esse disco aqui, ó. E deve ser conferido por todos que se interessam por música instrumental brasileira, tá? Disco histórico, vale muito a pena ouvir, deve ter disponível aí no YouTube, tá? E ele acompanhou inúmeros cantores e instrumentistas nacionais e internacionais, né? Mas foi com o João Bosco que ele estabeleceu uma parceria que durou muitos anos, rendeu muitos discos e muitos shows. Também gostaria de apresentar aqui para vocês, ó, alguns, né? Alguns discos que o Nico participou aqui, ó. Umas coisas fantásticas aqui, ó. Nesse disco aqui tem uma música que se chama Jade. Se você não ouviu, você tem que escutar. É uma coisa obrigatória para quem gosta de música brasileira ou gosta de contrabaixo, tá? Aqui esse disco também é fantástico. Tá joia? Isso aí. Grande Nico Assunção. Vale a pena conferir, tá? Bom, agora vamos falar do sobrinho do Luizão Maia, que é o grande Arthur Maia, né? Arthur Maia, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo do contrabaixo brasileiro, um cara que todo mundo adorava, e um baixista excepcional, uma pessoa fantástica também, né? Ele começou a tocar muito cedo, né? Com 5 anos ele começou a tocar bateria, e aos 14 ele já começou a tocar o baixo, né? Então, com 17 anos ele começou a tocar com Ivan Lins, e logo já entrou
começou a tocar com outros artistas, gravou com muita gente, e com 22 anos ele integrou o grupo Cama de Gato, que é um grupo de música instrumental, que foi um grande sucesso e lançou vários discos, né? E o Lulu tocou muitos anos com o Lulu Santos, mais tarde tocou muito tempo com o Gilberto Gil, com o Djavan também, e gravou vários álbuns autorais, né? Eu gostaria até de mostrar aqui para vocês aqui. Esse aqui, o primeiro disco dele, foi lançado no comecinho dos anos 90, se não me engano. Ganhou o prêmio Sharp esse álbum. Depois ele lançou esse aqui, Sonora. Depois veio o Planeta Música. Arthur Maia com Iron Bullock, foi ao vivo esse aqui. Tem E o Tempo e a Música, né? Ele é difícil ter um artista de renome nacional que o Arthur não tenha gravado. Ele gravou com todos os grandes nomes da música brasileira e nem só com os grandes nomes. Ele gravou com todo mundo, né, praticamente, né? Ele tinha uma habilidade de tocar vários estilos muito bem, né? Ele conseguia surfar em várias ondas, também era um grande produtor, né? E eu tive a sorte, né, de ser um amigo do Arthur, né? E eu tive a honra de participar no meu primeiro álbum, o primeiro disco. Ele gravou um solo maravilhoso aqui, cantou, tocou percussão. E também depois, nesse mesmo ano, o disco foi gravado e lançado em 2009, né, esse disco. Depois, no mesmo ano, gravei um DVD ao vivo com o meu quinteto e o Arthur Maia. Olha só que honra, né? Grande honra para mim. Agora vamos falar de um baixista paulistano que se tornou o grande nome do slap do Brasil, considerado um dos slaps mais rápidos do mundo, que é o grande Celso Pixinga. Celso Pixinga também, um carinho muito grande por ele, é um cara excepcional, tem uma carreira fantástica, tem mais de 35 discos lançados, né? E dezenas de videoaulas. Ele tem uma videoaula que chama Slap Mania, que foi um sucesso muito grande em todo o país na época, né? Eu tive a oportunidade de ser aluno dele, tem vários discos dele aqui também. Ele tem 35 discos, é difícil ter isso tudo, né? Eu tenho pelo menos uns 20 aqui, eu vou mostrar alguns só aqui, né? Vai ficar muito tempo mostrando os álbuns do Pixinga, né? E inclusive no seu último trabalho, né, que chama Pixinga e os Baixistas, eu tive a honra de gravar fazer uma participação no disco. Ele me convidou, né? Convidou vários baixistas, né? E dentro desses baixistas ele me chamou também e fiquei muito feliz, gravei um solo numa música lá. O grande Celso Pixinga, um dos maiores nomes do contrabaixo brasileiro. E também um dos maiores personagens do baixo brasileiro é o santista Ares Mar do Espírito Santo. Conhecido e respeitado, né, por todos nós, esse que é um multi-instrumentista. Ele tornou-se um verdadeiro guru da música brasileira, né? E tem vários CDs autorais. Esse aqui é o primeiro, tem vários dele aqui em casa também, mas esse aqui é o primeiro, ó, um disco lindo. Tem outros trabalhos muito legais também. E ele é um dos, né, dos caras assim, mais respeitados, né, e criativos, né, do nível assim de Hermes Pascoal e Egberto Gismonti, né. E então através desses CDs autorais, ele está indicando um novo caminho
para a música instrumental brasileira. Arismar do Espírito Santo. E também, acho que para encerrar aqui essa pequena amostra, não poderia deixar de falar do Michael Pipoquinha, né, que é um dos grandes dessa nova geração aí, um baixista fantástico, o cara é um fenômeno, sou muito fã dele também. E vale também, se você não conhece, vale a pena pesquisar, e tem um trabalho fantástico, virtuoso. É raro ver alguém tocando baixo com a propriedade que ele tem, né? Essa desenvoltura que ele tem. Isso aí. Bom, tem uma lista de grandes baixistas aqui que eu gostaria de poder estar falando deles. Tem muitos baixistas aqui que eu acho que eu nem vou falar para mim não deixar mais ninguém de fora, né? Porque é ruim, né? Às vezes você esquece de citar um. Então, e o Brasil tem tantos músicos excelentes, né? Poxa, tem uma galera da pesada que, poxa, um país para ter um músico bom que nem aqui é difícil, tá? E o vídeo também, ele é curto, né? Não dá pra gente falar. Eu gostaria, eu até preparei um material a mais aqui para estar falando para vocês, mas não vai dar tempo. Então já fica aqui o convite para vocês estarem acompanhando os próximos vídeos, tá? Então o próximo vídeo, a oficina 2, né? Estarei falando de técnicas usadas no contrabaixo, né, dentro da música brasileira, com a participação do nosso ídolo, mestre Cisão Machado, tá? E depois a terceira oficina estarei falando das vertentes do samba, né? Dentro das várias vertentes que tem do samba, dentro, né, dessa maravilha que é a diversidade da música brasileira. E na quarta e última oficina estarei falando sobre a música do Nordeste, tá? A música nordestina, com vários estilos, como baião, shot, maracatu, ciranda, Ijexá. Então vai ser um prato cheio também, bem divertido, bem musical, tá? E eu gostaria de deixar aqui uma dica para vocês que querem aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos, tanto da história do contrabaixo brasileiro, quanto da música brasileira em geral, porque as histórias, né, se entrelaçam, né? Como vocês perceberam aqui, fui falando dos baixistas, mas a gente foi falando dos estilos, de vários estilos e de vários outros artistas, de vários cantores, compositores, enfim, né? Então, eu gostaria de deixar uma dica aqui, esse livro aqui, ó, do grande baixista, chama Glauco Solter, um baixista de Curitiba, né, do Paraná. Esse disco aqui, ó, vale muito. Esse disco não, perdão. Esse livro, tá? Vale muito a pena. Eu já li umas 2, 3 vezes já. Um livro muito bom, de fácil leitura, e é muito interessante aqui. Tudo que eu falei praticamente estava aqui. E tem muito mais, tá? Só não vou falar mais porque não vai caber aqui no nosso vídeo. Então, desde já, agradeço ter ficado aqui com a gente até o final e espero que seja proveitoso, né? Tenha sido proveitoso para vocês, tenha contribuído para, né, trazer informações relevantes para o seu conhecimento. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a FEAC Franca, da Fundação de Esporte, Arte e Cultura, a Prefeitura Municipal de Franca, né, que esse projeto está sendo viabilizado através do Bolsa Cultura. Tudo de bom, forte abraço a todos.